Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 15 de novembro. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E a direção geral é de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é oferecimento Fê Comércio, a força do sistema solar do Banrisul. O app atualizou, baixa agora e abre tua conta. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E a inteligência artificial agêntica, que pode definir metas e executar tarefas com mínima intervenção humana, deverá ser amplamente adotada até 2026, atuando como assistente inteligente em diversas funções, como, por exemplo, o gerenciamento de privacidade e monitoramento da saúde. Esta é a expectativa do relatório da pesquisa O Impacto da Tecnologia em 2026. E além, um estudo global do I3E, envolvendo líderes globais de tecnologia do Brasil, China, Índia, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. O estudo, realizado pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, aborda, por exemplo, quais tecnologias mais influenciarão a inteligência artificial, as expectativas para o crescimento desse mercado de inteligência artificial, benefícios, usos e competências e tendências tecnológicas futuras. Conforme o documento, espera-se que 60% dos consumidores adotem essa tecnologia, com destaque para gerenciadores de privacidade digital e automação de tarefas diárias. O crescimento da inteligência artificial agêntica impulsionará a demanda por analistas de dados, com 58% dos líderes acreditando que seu uso para análise será grande em volumes de dados e vai aumentar bastante. Com a gente hoje no Economia 4.0, Camilo Girardelli, que é integrante do I3E. Camilo, bom dia. Bom dia, Almir, tudo bem? Tudo ótimo, Camilo. E me chamou a atenção, Camilo, esse estudo do I3E, esse estudo global, porque fala de um mercado de consumo. Vamos lá, o que a gente pode esperar enquanto impacto no mercado de consumo já para o ano que vem? Perfeito, Almir. Realmente isso é bem bacana, né? Essa pesquisa do I3E, ela foca em várias áreas, mas o mercado de consumo acho que é um mercado que vai ter um impacto bem grande já desde o início, né? Pensando nos grandes players aí que a gente já tem trabalhando com essa parte de inteligência artificial, tá? A ideia, acho que para 2026 a gente já começa a ter uma projeção, né, uma potência muito grande referente a resultados concretos, né? Então, pensando principalmente no consumidor final, a gente pode trazer aí já agentes que sugerem que vão estar trabalhando no seu perfil, vão estar pesquisando aí no mercado tendências dentro do seu orçamento, do seu perfil, do seu costume, e antes mesmo de você precisar ou procurar alguma coisa na internet, ele já te traz isso daí como sugestão para um consumo futuro, de uma necessidade que você tem. Isso muito fruto do comportamento de entrada na internet. Tudo aquilo que eu entro na internet, que eu acesso, acaba gerando aí um conteúdo de dados sobre o meu comportamento e, então, a partir daí, a gente pode especificar o que eu posso consumir, o que eu vou consumir, é isso? Exatamente, né? Hoje isso já é uma realidade, quando a gente utiliza Instagram, Facebook, Google, né? Conforme a gente vai fazendo essas buscas, ela já vai trazendo para a gente sugestão ali de consumo, né? Então, cada vez mais isso daí vai estar integrado para poder propor
e entender ali padrões de consumo da sua família, trazer reabastecimentos automáticos e inteligentes, principalmente a parte de otimização de custos, né? Então, aproveitar promoções. Então, eu acho que sim, isso daí tem muito a ver com o que a gente consome, com o que a gente busca, com o que a gente assiste no dia a dia, né? Então, isso já é uma realidade que acontece em muitos aplicativos, como o Magalu, como o Mercado Livre, entre outros players aí. Então, conforme o consumo, conforme a gente vai buscando, ela já vai entendendo o nosso perfil e já vai sugerindo ali o que a gente precisa ou o que vai nos chamar a atenção para realmente trazer um consumo. E isso, claro, nós estamos falando hoje de grandes players. Eu vejo que para 2026 em diante, a gente vai conseguir também ter isso daí em players menores, né? Em comércio local, com esses agentes, lojas locais vão poder usufruir bastante dessa tecnologia. E uma coisa que eu sempre lembro nesses momentos é de uma palestra que eu assisti há alguns bons anos atrás, de uma empresa de consultoria, onde e isso já existe, me corrige se eu estiver errado, tá? Mas ela mostrava uma família norte-americana no seu dia a dia, no seu café da manhã, onde a geladeira tinha o registro de tudo que estava ali dentro, de quando isso iria acabar, quando é que aquela família precisaria recomprar para reabastecer, qual era o preço mais adequado, mais próximo da casa. O chefe da família, o pai, acessou o jornal pelo tablet e o roteiro que ele precisava fazer até chegar ao trabalho. Enfim, essas coisas demonstram um comportamento que a gente já tem hoje, não? Exatamente. Isso é totalmente verdade, né? Inclusive, numa das últimas oportunidades que eu tive de estar fora do país, esse tipo de condição, né, de equipamento está muito ligado à internet das coisas, né? Aqui no Brasil ainda é uma realidade não tão usual, mas para fora, sim, nós temos praticamente tudo conectado na internet e adaptado ao dia a dia da família, ao dia a dia das pessoas. Então, a geladeira lá, por exemplo, ela tem como se fosse um tablet, né, dos dispositivos plugados, onde ela está ali atenta a tudo que você tem, o que você consome, o seu hábito. As pessoas usam muito a internet para buscar receitas, por exemplo, para fazer gestão de lista de compras. Então, quando a gente vai consumir uma Alexa, por exemplo, a gente sempre está plugando e isso se conecta e faz com que a busca de produtos, a busca de consumo próximo, de promoções do dia a dia da família, né? Como você mesmo disse, eu faço uma busca ali no tablet de uma matéria e aí ele vai se adaptando, vai entendendo o meu perfil e vai trazendo, e não só trazendo sugestões, né, mas passando isso para os estabelecimentos para que ele realmente entenda o consumidor próximo para poder trazer a melhor oferta. Isso é uma coisa bem interessante, Almir. A gente tem algo acontecendo aqui, por exemplo, no iFood, né? A gente tem, quando eu busco por uma tapioca aqui na minha região, um exemplo prático, e eu não tenho essa demanda na minha região, não encontro nenhum estabelecimento que faz isso daí, ou tem poucos estabelecimentos. A gente tem já uma inteligência artificial hoje em que ela começa a entender essa necessidade dessa demanda e ela começa já a pesquisar os estabelecimentos dentro de um raio da minha região e ela vê quais estabelecimentos poderiam produzir esse produto, que tem esses ingredientes já na lista do dia a dia deles, e ela começa a sinalizar para o estabelecimento, falar, olha, na sua região está começando a surgir demanda para esse determinado tipo de produto. Você não quer produzir, você vai ter tantos % de aumento na sua venda. Então, mais do que pensar no consumidor, ele também está pensando no estabelecimento e apontando para ele novas demandas, antecipando isso daí, para que ele possa realmente atender e as duas pontas fecharem, né, o consumo e a produção e ambos ganharem, tanto na satisfação de ter o produto, quanto o outro ganhar a parte de aumento ali de venda e royalties em cima.
E isso era a minha próxima pergunta para você. Muita gente tem o temor da inteligência artificial, o temor da digitalização, o temor da universalização de dados, mas a gente caminha, por essa sua explicação, para um momento onde se entende tudo e se sabe de tudo. Talvez até diminua a necessidade que comerciantes têm de fazer a busca por consumidores, porque aqueles consumidores que estão no seu entorno vão ter, se isso se configurar, né, vão ter a informação daquilo que eles necessitam muito mais rapidamente, vai ser muito mais ágil isso. Como você disse, o estabelecimento vai dizer, olha, você pode aumentar a sua compra por tal produto porque ele vai ter um aumento de consumo. Exatamente. Isso, a pesquisa do I3E aponta isso daí, né? Que vai ter uma adoção em massa e a gente realmente vai conseguir trazer para uma antecipação, não só do aumento de demanda, tá, Almir, mas eu penso assim, de alterações de preço, gestão de estoque, talvez algum problema de insumos que a gente possa ter por alguma catástrofe natural ou por alguma coisa que está acontecendo globalmente, né? Até para dizer para o estabelecimento, olha, você precisa aumentar o seu estoque, ou você tem estoque demais, você está perdendo dinheiro, porque, por exemplo, vamos pensar na parte de vestuário. Hoje é uma coisa muito normal a gente falar assim, a gente sabe que tem inverno, tem o verão, então as lojas elas se preparam por o tipo de clima, né, que vai chegar. Mas a gente está tendo uma alteração global nesse quesito, então muitas vezes o inverno não é tão impactante como era, ou o calor é muito maior do que costumava ser. E isso influencia diretamente na parte de estoque, na parte de vendas de vestuário das lojas. Né? E a gente tendo a inteligência artificial, tendo esses agentes, fazendo análises em tempo real de tudo que está acontecendo economicamente, do ponto de vista de clima, de tudo, a gente consegue oferecer para os estabelecimentos também maiores detalhes, maiores sugestões, melhores sugestões com gestão de estoque, não só pensando na população, mas pensando em diversos aspectos, né? Então isso daí também faz com que as lojas, principalmente os menores comerciantes locais, consigam ser competitivos, né? Que a gente sabe que hoje a competição com a internet é um pouco complicado, porque as lojas acabam não tendo tanto poder aquisitivo para gerar estoque, enfim, para várias coisas. E isso faz com que ela consiga ser competitiva nesse meio digital, que hoje é um meio que está dominando todo mundo, né? Isso me remete, essa sua resposta me remete a uma entrevista que eu fiz recentemente com a professora Cristiane, do I3E, falando de gêmeos digitais. Ou seja, os gêmeos digitais que, assim, de forma mais simplória que a gente pode explicar, são aquela coleta de dados e análise de dados que vão transformar uma realidade, ou vão retratar uma realidade. Ou seja, nisso também eu posso trabalhar com esse estudo do I3E, na medida em que eu vou, por exemplo, coletar dados sobre tempo, temperatura, sobre o clima, e os gêmeos digitais, vamos imaginar isso, vão me traduzir numa expectativa futura de clima, e aí eu posso logisticamente refazer o meu estoque. Exatamente, é essa mesma ideia, né? Eu trabalhar as informações. Hoje a gente, na verdade há um tempo atrás, a gente já considera os dados, a informação, como o novo petróleo, né? Então, quem domina, quem detém e principalmente quem consegue usar essa informação está à frente dos concorrentes, está à frente das outras empresas, né? Porque com base nessas informações a gente consegue trazer assim melhorias de consumo, melhorias de estoque, gestão de preço, pensar em competitividade. Se você consegue antecipar uma tendência que o mercado está tendo, que a população está tendo, que o seu nicho comercial está tendo, se você consegue ter essa visão antes, você sai à frente, né? Então você
oferece melhor produto, você oferece condições comerciais melhores, você consegue interagir melhor com o seu público, né? E aí eu acho que isso, pensando num comércio, pequeno comércio, um comércio de bairro, um comércio local, isso daí é extremamente importante. Diferente dos grandes players, dos grandes comércios, um diferencial muito grande do pequeno varejista é relacionamento humano, né? Ele conhece o cliente pelo nome, ele sabe a história, ele sabe a necessidade dessa comunidade. E a IA consegue potencializar muito, trazer muito do grande varejista para o pequeno varejista em cima dessa informação também. Pois é, na tua opinião, Camilo Girardelli, do I3Z, o empresário do brasileiro hoje, 2025, ele está consciente desse aproveitamento ou existem níveis de consciência onde o pequeno empresário, por exemplo, ainda precisa fazer com que essa tecnologia chegue para ele mais próximo, ou seja, mais barata para ele, ou enfim, como é que tu avalia esse cenário? Eu vejo que o cenário brasileiro ele está bem à frente do cenário mundial. Tá? Os brasileiros eles estão bem otimistas e prontos para usar e esperam que em 2026 o público em geral comece a usar muito mais a parte de assistente pessoal, a parte de inteligência artificial por um todo, pensando nessa frente, né? Então, sim, eu vejo que o Brasil ele está bem à frente. Por exemplo, a pesquisa do I3E mostra que 60% dos brasileiros estão otimistas contra 50% da média global. Então, a gente está falando em 20% a mais do ponto de otimismo. E aí, quando a gente fala em otimismo, a gente não fala só, isso vai ser bacana, isso vai ser legal. É de estar à frente para entender, para consumir, para trazer solução, né, para a parte do comércio, utilizando a inteligência artificial no geral. Tanto a Agêntica quanto qualquer outra que a gente conhece por aí e que estejam acessível à população. E a que você atribui, Camilo, esse avanço do empresariado brasileiro na comparação com os indicadores globais? Aqui a gente tem mais uma concorrência mais acirrada e a gente não dá para ficar parado, é o comportamento mais latino. Como é que você explica esse comportamento? Eu acho que o comércio brasileiro em geral, ele é um comércio, o comerciante, o empreendedor, ele é um empreendedor mais otimista e historicamente a gente precisa sempre dar, entre aspas, o jeitinho brasileiro, né? A gente tem muitos desafios do ponto de vista de empreendedorismo. E isso faz com que o Brasil, o comerciante em geral, esteja muito sempre à frente, com a cabeça aberta e atento às novidades, né? Uma coisa muito bacana para a gente usar como comparação é a parte de meio de pagamento Pix, né? Então isso daí, por exemplo, é alguma coisa que agregou muito, um exemplo mundial pensando na parte financeira e forma de pagamento. Então a gente sempre tem uma visão muito à frente. O que eu vejo do comerciante é justamente isso, estar aberto a novidades, ter a mentalidade e sempre estar procurando em como agradar, em como melhorar o atendimento e trazer mais benefício para os clientes. A gente, de alguma certa forma, historicamente, o comércio brasileiro tem um forte da sua origem no comércio europeu, mas ao mesmo tempo a sua evolução está muito ligada ao comportamento do comércio norte-americano, né? Hoje você diria que o comércio, o varejo como um todo, está mais ligado ao norte-americano, que tem o uso dessa inovação muito mais forte, das internet das coisas e etc.? Eu acredito que sim. O Brasil é um país muito amplo e com várias... ele traz muito de muita parte do mundo, né? Então, como você nos falou, a parte europeia, tem a parte americana, a gente tem influência de várias frentes. Mas eu vejo que hoje, até por empresas que vão ditando regras mundiais, né, tendências mundiais, sim, o Brasil está muito mais ligado e traz muito mais coisa referente ao comércio norte-americano do que europeu.
né? Então a gente vê grandes aplicativos, grandes tendências, parte de filmes, parte de moda, parte de produtos, principalmente a parte de tecnologia. Tem um braço vindo muito forte aí da parte da Ásia, da China, né? Mas eu acho que ainda o mercado americano ele vai ditar essa regra e trazer tendências aí, não só para o Brasil, mas para boa parte do mundo por um bom tempo. Essa universalização de dados, e não é uma questão mundial que eu me refiro, mas um compartilhamento mais amplo dos dados pessoais, acabam trazendo algumas ameaças do ponto de vista de necessidade de segurança, né, de proteção de dados. Como é que você avalia isso? Sim, isso é um ponto extremamente importante e sensível, né? A gente está falando em dados de perfil, de entendimento de pessoas, de desejos, de busca de informação, dados pessoais, onde a gente pode ter sérios problemas com esses vazamentos dos dados. Já tivemos algumas ocorrências no passado recente, em que geram diversos problemas, né? E isso é um ponto onde é que o mundo inteiro precisa estar. A gente está falando em formas novas de se trabalhar os dados, onde muitas vezes nós não temos legislação, nós não temos métodos de controle e rastreabilidade. Hoje a gente sabe que quando alguma coisa vaza na internet, é extremamente difícil conter a propagação, para não falar impossível. Então a gente precisa sim que o mundo em geral foque nisso daí, que traga novas regras, novas leis para fazer essa proteção. Nós temos a lei de proteção aos dados, mas eu acho que tem muita coisa que precisa ser evoluído, precisa ser atento, formas de se trabalhar, de penalizar e de guardar essa informação para que a gente não tenha um problema generalizado referente a isso daí. E agora com a inteligência artificial a gente sabe que também tem muita gente se passando por outros, seja por voz, seja por imagem, por vídeo. Então, sim, precisamos ter uma atenção muito grande para que a gente consiga crescer de uma forma estruturada, de uma forma segura. E é bom deixar bem claro, né, Camilo, que neste mundo digital não tem bonzinhos, né? A gente tem que ter um cuidado com quem usa esse instrumento para o mal, né? Exatamente, né? Hoje a gente eu recebo ligações diversas vezes ao dia falando de transferência que foi feito para eu aceitar, se não aceitar. São golpes, né, que vêm surgindo. E assim, a partir do momento que a pessoa está online, onde você não precisa expor a sua figura, seu rosto, as coisas, como se diz, os bonzinhos deixam de existir e a realidade, a forma de você pensar em coisas para tirar proveito acabam sendo mais amplas, né? Então, sim, precisamos ter bastante cuidado com isso daí, principalmente com nossos adolescentes, nossos jovens, onde tem acesso a muita informação, são pessoas muito mais fáceis de você persuadir, né, para determinadas coisas erradas, porque estão crescendo, não tem a malícia, não tem a maturidade, então precisamos sim ter cuidado, porque a internet é um mundo onde não existe bonzinhos, ou pessoas que não são bonzinhas têm mais facilidade para trabalhar, para conseguir e fazer as coisas erradas. E lembrando, né, não tem idade para isso, vai do jovem ao idoso. Exatamente, não tem idade, né? A partir do momento que você está conectado, e hoje, por mais que você meu filho não vai ter acesso a isso, não vai ter acesso àquilo, você está na internet, você tem um celular, você tem os seus dispositivos em casa conectado, você está susceptível a ataque de um hacker, a qualquer coisa. Então não tem idade, né? Desde do jovem, da criança até o idoso. Guaibeiros, este foi Camilo Girardelli, integrante do I3E, um Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, falando sobre um estudo do impacto da inteligência artificial sobre o mercado de consumo do mundo inteiro, não só nosso aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas do mundo inteiro. Camilo, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, amigo. Foi um prazer e um abraço. Guaibeiros, estamos encerrando então o Economia 4.0 deste sábado 15 de novembro. Lembrando que o programa Oferecimento Fê Comércio, a força do Sistema Solar do Banrisul,
O EPE atualizou Baixa Agora e Abre Tua Conta e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um fim de semana em família, uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontraremos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.